Olá, seja bem-vindo ao Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos de assuntos teológicos, teológico-filosófico, de forma que você possa compreender melhor a Bíblia, os assuntos relacionados à Bíblia, e assim você poder ter mais base, conteúdo, ferramentas para você poder se preparar, fazer uma palestra, um sermão, você trabalhar. A página de Estudos Eckhart é uma página que apresenta esses estudos e toda segunda-feira, às 21 horas, tem uma live ao vivo, onde eu faço estudos ao vivo. Você pode participar no Facebook, você vai ver lá, Estudos Eckhart. Então tem essa live toda segunda-feira, às 21 horas. Há mais de um ano nós fazemos isso. Há mais de um ano e meio, foi em janeiro de 2019 que começamos. Então você é o nosso convidado para mim estar lá. Então aproveita aí, esteja lá, e estando no Facebook, visita também a nossa outra página, que é a Escola Bíblica Virtual. É uma página de estudos bíblicos, totalmente voltados só para assuntos bíblicos, temáticos, teologia sistemática, se entra em muita parte filosófica, estudos para capacitação de liderança, capacitação da igreja, de professores de escola bíblica dominical, ajudando. Às vezes a pessoa tem lá, quer fazer uma pesquisa, não consegue ter livros, achar livros. Então a Escola Bíblica Virtual, ela nos proporciona isso, ela vai proporcionar a você isso. Então, aproveitando que você está aí, dá o seu likezinho, curte, compartilha, aciona o sino. Lembra também que não só no Facebook, a Escola Bíblica Virtual, ela também está no YouTube. E então que você se inscreva no YouTube, para que a gente possa ter o número crescendo cada vez mais, e à medida que ele cresce, aumenta o número de pessoas, eu consigo alcançar mais pessoas, e aí eu posso fazer com que os estudos cheguem até essas pessoas, tá bom? Meu nome é Tione Eckhart, eu sou teólogo, pastor, especialista em cultura afro-brasileira, mestre em psicologia, autor de livros, e fiz esse canal para poder ajudar as pessoas, capacitar cada vez mais, compartilhar o meu conhecimento. Estou aí oferecendo a todos o que Deus me deu como um dom, então estou passando para poder ajudar. Então você não esqueça de estar aí comentando, participando, coloque aí o que você achou, suas críticas, seu comentário, sugestões de estudos. Eu estou aqui para poder ajudar. Às vezes você precisa de alguma coisa e não tem, mande que eu vou pesquisar e vou fazer para você com o maior carinho. E se você tiver alguma crítica, sempre é bem-vindo, fique bem à vontade, ok? Nós temos estudado sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Esses estudos serão eles serão todos do livro de Atos, versículo por versículo. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, entra um vídeo falando sobre Atos dos Apóstolos, e toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, entra um vídeo falando a respeito de doutrina, de assuntos específicos da Bíblia, estudos bíblicos, né? No momento estamos falando de doutrinas bíblicas. Então você pode entrar aí na página Escola Bíblica Virtual ou no Facebook, no YouTube, se inscrever, que você vai receber toda segunda e toda quinta-feira às 8 horas a notificação que chegou lá mais um estudo novo, ok? E nós vamos continuar. Nós falamos de Atos capítulo 2, fizemos estudos e conhecemos ali o que aconteceu no momento ali que Pedro pregou e começou a primeira igreja que surgiu, a comunidade cristã em como eles viviam. Agora nós vamos começar o capítulo 3. Então, que você possa anotar aí e ler na sua Bíblia para acompanhar o capítulo 3. Atos capítulo 3, nós vamos falar sobre a cura na porta do templo. Nós vamos ler do capítulo 3, versículo 1 a 11. E nós vamos estender aí o capítulo 3 todo no estudo de hoje, ok? Então abra sua Bíblia em Atos 3, de 1 a 11. Veja que coisa importante. Após Lucas explicar de forma detalhada como se cumpriu a promessa, né, da vinda do Espírito Santo, que é o que ele faz no capítulo 1 e capítulo 2, e mostrando aí como é que os apóstolos começaram a ir ao templo, começaram a pregar e o que estava acontecendo naquele momento, Lucas então ele começa a mostrar o que aconteceu após as primeiras conversões, como eles começaram a viver no dia a dia, não apenas no tempo, mas no seu dia a dia. Então nós vamos ver lá em Atos 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona.
Então nós temos que entender que a hora nona é aproximadamente 15 horas da tarde, ou 15 horas, ou 3 horas da tarde, porque começava com o clarear do dia e encerrava com anoitecer. Então começava, digamos, por 6 horas, é o que se coloca mais ou menos, 3 horas, 9 horas, 6 horas, meio-dia, nona hora, 15 horas da tarde. Então uma faixa de 2 às 3, até por causa de questão do horário. Então às voltas de 3 horas da tarde era um horário comum em que os judeus se reuniam e iam ao templo para orar a Deus. E aí o versículo vai dizer no versículo 2 e 3 que era comum eles levarem um coxo para ficar lá na porta. Diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então vejam, era comum. Então eles faziam sempre isso com esse homem. Era um coxo de nascença, já nasceu daquela forma e ficava na porta Formosa. Nós vamos ver daqui a pouco um mapa para ver onde é que ficava esta porta, né? E o que acontece? Ele ficava lá para pedir esmola. O ato de pedir esmola, o ato das pessoas estarem ali, fazia parte das obras que os judeus imaginavam que garantia um bom judeu, que poderia ter a salvação garantida. Então era orar, jejuar e dar esmolas. E então ele botava lá e os judeus passavam e davam esmola, dizendo que estava fazendo a sua parte. Então eles estavam ali sempre trabalhando, né? E a Bíblia diz desde o Antigo Testamento que deveria dar esmola aos pobres, atender os pobres necessitados, porque sempre continuariam ali. Deveria ser feito de coração aberto. Onde é que diz isso? Em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11. Diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno no teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em que tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então nós temos que entender que é uma ordem de Deus, que tinha a questão do ano sabático, de 7 em 7 anos, a terra não era cultivada, os escravos poderiam ser libertos. Então a ideia era essa. Então ele fala: não é porque é um ano de remissão, um ano que você vai poder deixar as pessoas, os pobres, pegarem comida, você não vai fazer. Então você cuida, porque Deus vai te abençoar. Então faziam isso. Então eles levavam esses coxos, né, de nascença, para poder estar lá na porta do templo, na porta Formosa, para receber as suas esmolas. É o que diz o texto. Então, para você conhecer a porta Formosa, tá vendo a figura aqui? Começa com o pórtico de Salomão, vai mais para cima, porta Formosa. Então já estava dentro, saía da entrada e ficava por dentro dos muros, ficava ali. Era onde entravam as mulheres ficavam no pátio, e lá dentro os homens ficavam. Então não tinha como as pessoas não passarem. Todos passavam por ali, por aquela porta principal. Então ele ficava ali para ganhar esmolas. Então, e o judeu fazia isso como obrigação, não de coração. Isso o texto deixa bem claro. Em Atos 3, de 4 a 6, diz o seguinte: 3 de 3 a 6, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, Pedro, ele cumpre a lei. Ele vai oferecer o que ele tem, e vai fazer de coração. Ele não tem dinheiro, ele não tinha nada, mas ele tinha algo mais precioso de qualquer outra esmola: o nome de Jesus. Então ele vai oferecer o nome de Jesus. Por que ele vai falar sobre isso? Por que ele vai mostrar isso do nome de Jesus? Porque lá no Salmo 103, versículo 3 diz: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Isso é muito importante nós entendermos isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre
perdoar as iniquidades e sarar as enfermidades. Então é muito importante nós entendermos esse salmo. O que ele está dizendo? Preste atenção, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. E aí, a partir desse momento, Lucas mostra que é uma coisa diferente. O nome de Jesus. O nome de Jesus apresenta a mesma autoridade, caráter, né? A hierarquia de Deus, apresenta os atributos de Deus em Jesus. Qual? O de curar. O nome de Jesus tem o mesmo poder do nome de Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Então vamos conhecer um pouquinho do nome de Deus, né? É uma primeira parte que depois, em outro estudo, logo à frente, nós vamos ver a parte 2, que vai falar do nome de Deus também. É muito importante compreendermos. Para o judeu, o nome ele revela o caráter. Por isso que muda de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, sempre houve essa mudança, porque o nome ele revela quem a pessoa é, o caráter da pessoa. Então Deus era conhecido pelo povo conforme o seu caráter, ou o atributo que era atribuído a ele, mediante o que ele realizava, como ele se apresentava ao povo. Pra você ter uma ideia, Deus se apresenta como Deus Criador, em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus Criador. Ele também é apresentado como Altíssimo, em Gênesis 14:20. Diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão estando ali com Melquisedeque. Gênesis 17:1, quando fala do Deus Todo-Poderoso, disse, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele também é apresentado como Deus dos exércitos, está lá em 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo, o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, veja, e também era conhecido como Deus dos exércitos. E o que é mais conhecido, eu sou o que sou. Êxodo 3:14, que é quando Deus se revela a Moisés e diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Este último é a forma que Deus será reverenciado por muito tempo. É o conhecido Yahvé ou Javé. Não é Jeová, tem nada a ver com Jeová, tá bom? É Yahvé ou Javé. Então, isso aqui são o caráter de Deus, os atributos que Deus recebe. E quando se fala em nome de Jesus, ele começa a vir com esse mesmo peso, esse mesmo poder do nome, né? E ele vem com esse mesmo poder do nome Yahvé, do Deus soberano, o tetragrama sagrado, Deus que pode tudo, que tirou o povo do Egito, que perdoou os pecados. Então, o nome de Jesus, ele vem dessa forma. Ele não é uma palavra mágica como a gente vê as pessoas falando hoje. Tudo é em nome de Jesus, né? Tô cansado, em nome de Jesus isso. Não, em nome de Jesus. Não é isso, né? Ele deve ser respeitado como o nome de Deus. Ele não pode ser utilizado em vão, né? O mandamento é o mesmo para ele. Afinal, Jesus e Deus são uma só pessoa, né? E Deus fala lá em Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Então veja, você não pode tomar o nome de Deus em vão, muito menos o de Jesus, como se faz hoje em dia, tudo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma autoridade nesse nome e você tem que saber utilizar isso. Não é brincadeira, não é palavra mágica, jargão mágico. Então isso que a gente tem que pensar bastante a respeito disso. Então, quando Pedro apresenta o nome de Jesus para aquele coxo, ele apresenta o que tinha mais precioso que ele tinha. Ele demonstra que Jesus tinha os mesmos atributos de Deus, o pai dos patriarcas de Israel. Ele está na Porta Formosa, esperando receber uma oferta, porque isso fazia parte da religiosidade dos judeus. E ele recebe o mais valioso que tinha, o nome de Jesus, né, do patriarca de Israel. Então veja que coisa maravilhosa. E aí Pedro, versículo 7, diz o seguinte, tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Essa questão da mão é muito importante, que quando Lucas cita essa mão, tomar pela mão, a mão do poder, a mão direita, a Bíblia diz sempre sobre a destra de Deus, está sentado à destra de Deus. A ideia da destra
é a mão poderosa. Quando a pessoa ela é canhota, nem sempre ela é bem vista. Então sempre tinha essa questão, né? Os arqueiros, que eram os mais famosos, eles eram distinguidos por serem destros e não canhotos. Isso é muito importante. O Salmo 139:10 fala isso. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então veja, é a mão direita. Pedro toma por essa mão, a mão que eu representa o poder de Deus. No versículo 8 diz assim: de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então veja, a partir desse momento, a partir desse milagre que aconteceu, o aleijado já pôde entrar no templo e louvar a Deus. Antes ele ficava na porta. Por quê? Porque eles imaginavam que qualquer aleijado, qualquer pessoa, mendigo que estivesse ali, eles não podiam porque eles eram pecadores. Eles tinham essa doença porque eles tinham pecado. Até poucos anos atrás, essa ideia existia no meio do Brasil também. Mas o judeu pensava assim: ah, fulano, ele está assim porque pecou, né? Ele tem pecado. E aí, então, ele mostra bem claro que não era assim. Como eles não podiam, quando ele foi curado, ele entra. Então, é uma coisa muito importante, que esse milagre demonstra que, além da unicidade de Jesus com Deus, eu e o Pai somos um, o véu realmente se rasgou. O acesso é livre para todos. Até quem estava na porta mendigando pode entrar. Deus dá condições da pessoa entrar. Apesar de não ter entrado como coxo, Deus o curou para ele entrar, mostrando que ele poderia. E então todos ficaram assustados, ao mesmo tempo maravilhados, porque passaram por aquele cara, aquele homem há pouco tempo ali, alguns minutos atrás, agora ele está aqui pulando. Ou é mentira, ou Deus o curou. E aí que começa a história, que capítulo 3, versículo 9 a 11 diz: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então veja, Pedro e João ficaram lá, foram lá dentro, e todo mundo ficou olhando aquele homem louvando, e eles começaram a observar aquela alegria imensa, algo diferente, e eles começaram a entender que foi por causa da sua cura. E aí eles começaram a ver aquele homem louvando e começaram a andar perto dele. Deus curou, vamos ficar perto, ver se Deus já abençoa a gente, o que vai acontecer, quem é esse homem. E ele está andando com Pedro e João. Quando Pedro e João voltam e saem, que eles foram lá, ofereceram o seu culto a Deus, eles retornam. Já passou algum tempo disso, né? Imagina a alegria daquele homem coxo ali, louvando a Deus. Quando ele retorna, ele vai para o pórtico de Salomão, e as pessoas então estão ali acompanhando Pedro, e aí Pedro começa a sua segunda pregação, né? Tá lá vai continuar de versículo 11 em diante. Então, para você entender, ele tem a porta formosa, eles foram lá dentro do templo, retornaram e foram já para o pórtico de Salomão, já na saída. E ali Pedro então começa a pregar. Pedro começa então a sua segunda pregação, que está em Atos 3, versículos 12 ao 26. Diz o seguinte, versículo 12: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro começa a explicar aos judeus, israelitas, né, judeus descendentes, que eles não foram eles curaram o aleijado. Eles falam: não foi a gente que curou, não. Né? Por quê? Porque o judeu acreditava que qualquer doença era consequência do pecado. Era isso que eu falei, depois a gente vai ver. Então, a mão direita, que diz lá no texto, né, que a gente viu lá de Salmo 139, versículo 10, ele vai dizer o seguinte, que a mão direita Deus vai me guiará com a mão, e a destra me susterá. Então mostra que Deus é quem sustenta a pessoa, e que Deus também cura, né? Deus perdoa os pecados, Salmo 103:3, né? Ele perdoa as iniquidades e cura as tuas enfermidades. Só Deus podia perdoar, só Deus podia curar. Então ele está falando: vocês estão achando que a gente fez? Não, fomos nós que fizemos, não. Né? E porque eles achavam que qualquer doença era consequência do pecado na vida de uma pessoa. No caso de nascer assim, era pior. Seus pais pecaram e o pecado foi sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa agora ela tem no seu corpo
a marca do pecado, ela nasceu com fardo, com a consequência do pecado dos pais. A ideia era essa. Eles falam, não, foi a gente não. Quem diz isso? Jó. Jó está lá, capítulo 11, versículos 13 a 15. Diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Então os amigos de Jó falam, Jó, se você parar de pecar, Deus vai te curar. Veja que coisa, né? E nós sabemos, todo mundo sabe a história de Jó, que Jó não pecou. Então isso era muito importante a gente compreender. E isso não fica só lá não, irmão. João capítulo 9, versículo 2, os discípulos falaram para Jesus, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Porque tinha um cego, ele era um cego de nascença. Ele falava, quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus fala, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, Pedro fala, não fomos nós não podemos, né? Então, porque senão seria uma blasfêmia, daria muitos problemas, poderiam ser apedrejados de várias coisas. Pedro, então, ele começa a pregar, falando o que os judeus fizeram com Jesus. Ele começa falando, olha, versículos 13, vai dizer, olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então veja, algumas informações importantes, né, que a gente vê aqui. Primeiro, que Pilatos tinha no coração a vontade de soltar Jesus. Pedro cita, a gente nos evangelhos a gente não vê isso, mas Pedro fala que já tinha decidido, né? Então nós devemos entender. E ele começa a falar algumas coisas. Ele vai falar o Deus dos patriarcas, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele fala isso? Ele está citando os patriarcas, os pais, a linhagem dos israelitas, porque ele está no templo. Os israelitas estão ali, então ele está chamando a atenção deles. E o versículo 13 ele começa a falar, né? O Deus dos nossos pais glorificou seu servo Jesus. Por que seu servo? Ele fala isso. Servo é um texto que consta em Isaías, capítulo 42, versículo 1, que diz, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então ele fala, não só o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de nossos pais, ele glorifica seu servo, que Isaías fala. Outro que ele vai falar, né? É falar, quem vós traístes e negaste perante Pilato, quando deveria ainda soltá-lo. Então veja como é que ele vai falar, vai mostrar a importância. Versículo 14 diz, vós, porém, negastes o santo e o justo, 2 títulos a mais. Santo está lá em Levítico 11:45, que diz, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Santo é separado, né? Vocês negaram a pessoa separada por Deus para a gente, a pessoa justa. Salmo 7:11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, ele fala, vocês negaram o santo e justo e pedis que vos concedesse um homicida. Então veja que coisa importante ele está mostrando. Destarte, quer dizer, sendo assim, mas matastes o autor da vida. Por que ele fala autor da vida? Gênesis 2:7, está lá. Então formou o Senhor um homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então ele fala, vocês mataram o autor da vida, negaram esse. Então ele coloca todos os títulos que Jesus tinha e que o Antigo Testamento apresenta, mostrando que eles mataram Jesus. E ele diz, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, quer dizer, os saduceus, fariseus, saduceus, zelotes, todos eles ali, herodianos, fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Porque Cristo é um título, né? Cristo significa o enviado, né? O Messias. Então, ele fala, o seu Cristo, o enviado de Deus, a promessa que Deus tinha feito. Versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo,
que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Pedro, nesses capítulos aí, versículos de 13 ao 26, ele ressalta que os judeus mataram o Cristo, mas fizeram por ignorância. E mesmo assim ainda escolheram um homicida no lugar do Messias prometido. Ele fala, mas Deus permitiu isso porque para cumprir as profecias. Ele ressuscitou o Cristo, eles eram testemunhas do que tudo aquilo. Então ele faz um discurso demonstrando que eles fizeram isso por ignorância, mas que tudo aconteceu para que cumprisse as Escrituras. Era necessário. E então ele vai citar várias passagens, como nós vimos ali, e essas passagens que eu cito aqui, elas estão ali. Se você olhar na sua Bíblia, vai ter uma letrinha pequena, no rodapé vai dizer qual a referência, você pode ir lá, e ele vai mostrar ali, porque ele vai destacar nessas passagens a salvação. Só que Pedro, quando começa a falar isso, eles vão ser presos, Pedro e João. Então, vamos falar um pouquinho da prisão de Pedro e João, no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, só homens. As mulheres não foram contadas, né? Senão ele colocava subindo o número de homens e mulheres. Então, de homens, então significa que existiam mulheres também, ele faz a distinção. Então acontece, quando eles estavam pregando e o povo começou a ver, começou a aceitar Jesus e entender, porque o Espírito Santo começou a revelar e mostrar e tocar no coração e convencer do pecado, da justiça, do juízo, fazer a obra dele, os líderes judeus, né, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, eles foram lá e prenderam, foram lá e pegaram o Pedro e João. Por que então foram os saduceus e não os fariseus? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Como é que a gente sabe isso? Está lá em Atos 23:8, quando Paulo está lá no Areópago, aparece os saduceus e os fariseus, e diz o seguinte: pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então os fariseus nunca iam contra a ressurreição, mas os saduceus iam. Então o capitão do templo, os sacerdotes e os saduceus foram lá. Então eles começaram a perseguir Pedro. E aí ele ficou lá, Pedro ficou lá preso naquele momento, e eles ficaram presos até o dia seguinte. Mas a Bíblia relata que muitos acreditaram e aceitaram. Então eles ficaram lá presos, depois eles vão para o Sinédrio, nós vamos ver mais à frente, nos próximos estudos, nós vamos ver que eles foram perseguidos, foram mandaram eles para de pregar sobre Jesus, né? Já começou a perseguição aí. Então, isso é importante para você conhecer, você compreender, você entender o que aconteceu naquele momento com Pedro ali, com João, e a cura que aconteceu. Por que ela ocorreu? Por que tem esses relatos? Se a Bíblia fala alguma coisa, pode procurar, porque ela tem alguma referência para falar daquilo. Então, você precisa compreender aquilo. Então, que você possa estar entendendo melhor esses estudos. E conforme nós vamos avançando nos próximos estudos, nós vamos conhecer um pouquinho, vamos ver aí Pedro falando para o Sinédrio o que aconteceu. Esse é o primeiro sermão de Pedro, Deus utilizando o nome de Jesus, mostrando a soberania do nome de Jesus. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvida, escreva aí, faça suas dúvidas, curta, compartilhe, acione o sino, vá no Facebook, no YouTube, se inscreva para que o número cresça. Passa a seguir no Facebook também para que o número cresça, e dê sugestões de estudo,
participe, interaja, porque isso é muito importante para mim e para você também, tá bom? Que Deus esteja abençoando você, dando sabedoria, e espero que você continue conosco no próximo estudo. Então, até o próximo.